Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. É sempre uma alegria renovada voltarmos para esse nosso encontro semanal, o encontro com Jesus, a oportunidade de nos conectarmos na mesma vibração e nos conectarmos principalmente ao Mestre. Pensemos que Ele entra em nossa casa, chega para a nossa reunião, senta conosco a nos ajudar a compreender o seu Evangelho. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada pelos guias espirituais durante o nosso estudo. Então, vamos nos preparar assim para a nossa leitura, a leitura preparatória, que é, como sempre, do livro Vinha de Luz, através de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Então, a mensagem é a 132. Vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Palavras de Jesus. Mateus, capítulo 24, versículo 42. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea em todas as épocas será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou lá e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhe garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípio nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus, a obra pertence-lhe. Ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Uma mensagem muito direta que o Espírito Emmanuel faz ao analisar as palavras de Jesus. E Jesus já nos mandava vigiar nós mesmos, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas ações, porque de uma hora para outra pode chegar um momento do nosso retorno à espiritualidade. Então, assim como nós nos preparamos para todas as dificuldades da vida, como ele relata aqui, os fenômenos da natureza, os fenômenos climáticos, em todas as esferas do mundo sempre o homem sempre procura tomar providências
para evitar maiores danos, né? Essas ocorrências que ele cita aqui. Preparar a casa para esses fenômenos, para alguma dificuldade que surja, né? Se prepara o imóvel, se prepara, enfim, em todos os aspectos da vida, se prevenindo contra algo negativo que possa ocorrer. E o mesmo deveria acontecer com o nosso mundo íntimo, nos prepararmos, né, para que não sejamos atacados pelas vibrações deletérias que circulam por aí ao redor de todos nós. Vigiar a nascente dos nossos corações para que não venhamos a ser atingidos por essas, vamos dizer, por essas tentações, as tentações do mundo terreno, do mundo material. Vigiar para que a gente não tenha, como ele diz aqui, para que a gente não tenha momentos difíceis, para que a gente não retorne ao mundo espiritual comprometido, né? Ele fala aqui que o setor de purificação e sublimação da vida. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente deve vigiar os nossos sentimentos, né? Os nossos pensamentos, para que eles se tornem condizentes com a mensagem de Jesus. Façamos agora a nossa prece inicial, levando nossos pensamentos ao alto, a Jesus, a Deus nosso Pai Criador, aos benfeitores da vida maior. Senhor, Mestre incondicional de nossas vidas, abençoa-nos, estendendo as vossas mãos compassivas, clareando-nos a mente para o entendimento, a compreensão do vosso Evangelho. E para que possamos continuar na nossa caminhada terrena com firmeza, buscando vencer as nossas más inclinações. E por isso, Senhor, ajuda-nos a identificar as estradas mais retas que nos conduzam aos vossos propósitos. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, dando continuidade ao capítulo 15, que trata da caridade. Fora da caridade não há salvação. Hoje teremos o item 6 e 7. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada,
não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Essa passagem é de Paulo, apóstolo, é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Está no capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. Bem, meus amigos, só a título de lembrança, nós sabemos que as epístolas de Paulo, como são conhecidas, ou as cartas de Paulo, o apóstolo transmitia aos seus discípulos uma fervorosa fé em Jesus e na ressurreição. Suas cartas ou epístolas são denominadas pastorais porque elas foram elaboradas, destinadas assim a um público específico. São instruções, são recomendações, repreensões, exortações aos seus discípulos. Já as outras epístolas, as epístolas de Pedro, as epístolas de João e de Judas Tadeu, são consideradas de caráter universal, porque são destinadas aos cristãos em geral. Então, são de caráter universal. As epístolas de Paulo são 14. Dizem que foram muito mais, porém publicadas do conhecimento público, foram 14. A primeira epístola aos Romanos e a segunda aos Coríntios, a 1 e a 2. Como a gente sabe, o Corinto era a capital da província, acho que Acaia. Era uma cidade muito importante da antiguidade, fundada pelos gregos. E Paulo se dirige àquela comunidade porque ele percebeu o seguinte: ele queria divulgar os ensinamentos de Jesus. Como a gente se lembra, ele ele era doutor da lei, era um rabino, então ele sabia da lei em profundidade e defendia a lei com muito fervor. Daí porque ele perseguiu os cristãos, né? Ele achava que aqueles ensinamentos eram totalmente contrários à grande lei. Até que quando ele vai prender Ananias, que estava em Damasco, Ananias, que era um seguidor de Jesus, acontece que ele caiu literalmente do cavalo quando escuta a voz de Jesus, e a partir dali começa a sua renovação, a sua transformação, a sua conversão, e ele se torna um defensor do cristianismo, dos ensinamentos do Cristo, um defensor forte, firme e convicto, certo? Então ele queria difundir os ensinamentos de Jesus, mas não tinha como estar em cada comunidade que estava ali formando igrejas cristãs, não tinha como. Então ele resolveu fazer essas cartas e dirigir com os seus conselhos, com as suas advertências, com as suas exortações. Então ele vai e escreve a comunidade de Corinto. E esses seus ensinamentos, essa sua epístola a Corinto é considerada assim uma das mais importantes, pelo conteúdo e extensão. Então o apóstolo Paulo,
ele mergulhando nos ensinamentos do Cristo, então ele percebe, ele compreende, ele entende que a caridade é a estrada da salvação. A caridade verdadeira. Então, nessa passagem ele diz, não adianta ter todos os conhecimentos se não tem caridade. Esses conhecimentos ficam parados, não produzem, né? Como a gente sabe. Ficam ali em torno da mesma pessoa. Não adianta falar tantas línguas, até as línguas dos anjos, se não há caridade. De nada adianta o que temos, o que adquirimos, o que somos, se não produzimos a caridade, se não fazemos o bem ao nosso semelhante. O resumo é exatamente esse. E ele compreendeu isso, né? Ele chega a essa conclusão que a fé, só a fé, por exemplo, ela nada resolve, porque a fé sem caridade é uma lâmpada apagada. Então é necessário fazer todo um movimento em prol do nosso semelhante, fazer o bem, fazer a caridade. Então, na primeira carta aos Coríntios, tem vários aspectos, vários ensinamentos que ele aponta. Então, um deles é a concórdia e união com Cristo, a necessidade da vida moral reta e a necessidade da caridade, entre outros ensinamentos que emergem, que surgem nessa primeira carta aos Coríntios. Então, ele coloca, como a gente viu na leitura, a caridade como sendo uma virtude por excelência, porque ela envolve todas as demais virtudes existentes. Por isso que ele diz que a caridade é o que prevalece na vida humana. Tudo aquilo que a gente adquire, como ele relatou, conhecimento, línguas, a fé, o que a gente adquire, né? O que a gente emite com relação à vida material, a vida como um todo, se a caridade não estiver presente, se tudo isso que tivermos, de tudo que somos, não resultar na caridade, então de nada adianta, certo? Então nem todas as doações, o fato de se doar, as doações elas não nem sempre são caridade, porque há aqueles que fazem a caridade para aparecerem, há outros que fazem para que o nome possa ir para a galeria. Há os que fazem a caridade para se livrar, para afastar o necessitado. Então, isso não é caridade. Isso representa egoísmo, inveja, displicência. Inclusive, essas colocações são feitas pelo Espírito Emmanuel, quando ele faz suas reflexões em torno dessa passagem do apóstolo Paulo, porque a caridade, segundo a espiritualidade, é doar, sem dúvida. Doar bens materiais, sim, porque o pão para quem está com fome é primordial, o agasalho para quem está com frio também. O remédio para quem está doente é fundamental. Mas para ser caridade é necessário que esta doação irradie o amor silencioso. A pessoa ajuda silenciosamente, faz sua doação com piedade, se condoendo daquela situação, se colocando na posição do outro, sem esperar recompensa, reconhecimento
ou sem ter, sem ter o espírito da vaidade. Quando ele diz que a caridade ela é branda, ela é branda e benfazeja, ou seja, é uma atitude suave e mansa, sem alarde, sem repercussão. E é a prática, a demonstração que leva a pessoa caridosa a ter paz interior e transmite o espírito de fraternidade aos outros. Ele também diz que ela não é temerária nem precipitada, é prudente e cautelosa, nunca se apressando em julgar pelas aparências, nem agindo de modo impulsivo ou leviano. A gente vê bem que muitas manifestações de caridade tem tudo isso, né? Tem barulho, tem a busca pela repercussão, mas ela, então, não é assim uma caridade, é apenas uma doação mecânica, porque a caridade branda e benfazeja, não é temerária e nem precipitada, ou seja, tem cautela no que vai fazer para não chocar o outro, para não ferir o necessitado e nunca vai julgar pela aparência. Não, é isso aí, eu não vou, não, isso aqui vai ficar de fora porque tem cara de espertinho, de aproveitador, não. Sai julgando e escolhendo a quem vai fazer a doação. Ou seja, é não agir de uma forma também leviana e impulsiva. E ele, quando ele diz que a caridade ele chega a ser mais excelente do que a fé e a esperança, porque está ao alcance de todas as criaturas, do rico, do pobre, do sábio, do ignorante, está assim, ao alcance de todos, independe inclusive da crença que a pessoa tenha. Porque é a tal coisa, as religiões elas são esclarecedoras, informativas, né? Mas a prática das virtudes é uma opção de cada um, depende da decisão de cada criatura. A vivência das virtudes. Então, a caridade, ela se mostra não somente como uma beneficência, mas também a reunião de todas as virtudes do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, na sua vivência, nas suas reflexões em torno dos ensinamentos do Cristo, ele chega a essa conclusão com relação à caridade. E a caridade verdadeira, como a gente sabe, que é aquela que faz o bem sem ver a quem, faz o bem porque está querendo socorrer aquele necessitado que está em desespero, aquele necessitado que está sofrendo, que está passando por uma situação extremamente difícil, que vai socorrer independentemente da situação, da gravidade, independentemente do que está acontecendo ali, né, do que está sendo apresentado, porque a pessoa tem as outras virtudes, consequentemente vai ter piedade, misericórdia, compaixão daquele irmão. E a caridade, ela, na sua essência, a caridade verdadeira, é exatamente o que nós vimos no evangelho anterior, uma demonstração do amor a Deus e do amor ao próximo. A caridade se insere, portanto,
no grande mandamento que Jesus apresentou ao doutor da lei naquela oportunidade. Amar a Deus é amar ao próximo. Amar ao próximo é fazer ao próximo o que desejamos que nos seja feito. Como é difícil fazer o bem, porque nós somos tão habituados a fazer avaliações, a fazer críticas ao outro. Então a gente vê pessoas mendigando, e quantas vezes vem aquele pensamento, se não é alguém que não quer trabalhar, que é alguém que se viciou em não trabalhar, que quer só pedir, que não quer nada fazer, é um desocupado qualquer. Se bate a nossa porta é porque está querendo avaliar a casa para depois vir assaltar. Enfim, é uma gama de questionamentos que nós fazemos, logicamente, em decorrência da insegurança que nós passamos, mas que isso não nos impeça de fazer o bem. Porque, como o apóstolo Paulo, nós acabamos de ver, ele nos diz que a caridade é o caminho da nossa salvação. E que, como já nós vimos anteriormente, ninguém alcança, ninguém chega até Deus se não for através do nosso próximo. Então, meus amigos, essa passagem do apóstolo Paulo é muito bonita. Traz um grande ensinamento para todos nós. Então vamos agora fazer as nossas vibrações, elevar nossos corações e pensamentos a Deus, a Jesus e aos benfeitores da vida maior. Aqui pedimos, ó Pai, para que as nossas energias emitidas nesse momento possam chegar até todos os necessitados da vida, os necessitados materiais e espirituais. Assim como pedimos pela paz das nações, pelos governantes, para que tomem decisões voltadas para a justiça social. Pedimos pelo movimento espírita para que ele se fortaleça, seguindo as orientações da codificação e do Evangelho do Cristo. E pedimos por todas as famílias, para que o Evangelho chegue aos lares, envolvendo a todos os familiares, renovando as forças e energias, impulsionando a todos a prática do bem, a vigiar e orar. Que as bênçãos da vossa graça, aqui agora derramadas, envolva todos nós, nos dando força, fé e fortaleza para continuarmos a nossa jornada. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Vindo a nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que assim a vossa vontade se cumpra, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações, livrando-nos assim de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.